Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Depois de longas madrugadas, é hora de nós fazermos uma avaliação do Australia Open. Portanto, você aí, seja bem-vindo ao Podcast Tênis Brasil mais uma vez. Vamos bater um papo com Paulo Cleto, que também varou as noites para acompanhar tudo o que aconteceu lá em Melbourne. Paulo, de tudo, obrigado pela tua presença aqui no podcast mais uma vez. E eu já quero saber de você, como é que você avalia, como é que ficou a chave masculina desse ano. Eu acho que deu o óbvio, Djokovic era realmente favorito, levou o título, mas não foi tão fácil assim. E um torneio com jogos longos, alguns decididos muito lá na frente e pequenas surpresas. Bom, primeiro um abraço para você, Zé Newton, e para o pessoal que acompanha o Tênis Brasil. Eu fico um pouco com o pé atrás desse negócio de focar muito no vencedor do torneio, sabe? Tá bom, foi o Djokovic, mas para mim, como um apaixonado pelo tênis, o torneio eu vejo ele como um todo. Todos aqueles jogos que acontecem, o espetáculo que os grandes eventos se tornaram, a facilidade de poder acompanhar isso pela televisão, pela internet, por todos os sites, é muita disponibilidade contra uma época que era uma tremenda dificuldade você poder acompanhar o tênis. Então, uma overdose de tênis, né? Se você se permitir, se torna uma overdose. Se você quiser acompanhar pontualmente certas coisas, é como uma boa, belíssima refeição. Eu vou num bom restaurante, vou comer bem. Eu posso passar fome comendo num lugar horrível, ou eu posso comer muito bem, que é o caso num evento desse, ou eu posso me paturrar, passar mal, ter que ficar tomando algum remédio para essa overdose. Especialmente no Aberto da Austrália, que é um torneio não muito amigável para nós, porque eles estão lá 13 horas de fuso horário, então fica difícil de acompanhar. Mas é um belíssimo evento e eu gosto dele como um todo. Então me diz, como é que você viu esse todo aí, Paulo? Óbvio, como eu te disse, o Djokovic cumpriu para mim o seu favoritismo, mas no meio do caminho nós tivemos aí uns grandes jogos. Eu destacaria aí para você que eu queria que você falasse um pouquinho do Thiem, principalmente, que eu acho que foi uma boa surpresa dentro que ele já vem melhorando na quadradura, e a duríssima batalha do Federer, aos 38 anos, vai virando dois jogos completamente perdidos, né? Vamos por partes, como diria o Jack. O Djokovic está se tornando quase que uma redundância. Ele não é, vamos dizer, o meu tenista favorito, mas é um cara para quem eu tiro o chapéu todos os dias. Um tremendo de um atleta, tremendo de um competidor, duas coisas necessárias para um tenista. E ele é um jogador que ele aprendeu muitas coisas durante esses anos que ele está no circuito. Especialmente ele aprendeu a ganhar jogos de tênis. Não é de hoje, não foi agora, já faz alguns anos ele vem ficando cada vez melhor no assunto de ganhar jogos. E hoje ele é um jogador bem completo dentro daquilo que é o jogo dele, das limitações e das vantagens que ele tem. Uma das melhores devoluções, provavelmente a melhor devolução, melhorou muito o saque dele, a direita dele melhorou incrivelmente, ele aprendeu a não ser incomodado por certas bolas tipo slice, aprendeu a jogar na rede, é um jogador que progrediu muito. Ao contrário, e você talvez vai cair para trás, de um jogador como o Federer. O Federer, o que ele está nos passando, que ele está acrescentando bastante ao tênis, é o fato da longevidade. Eu acho que isso é algo que ele trouxe para a mesa. Nós já tivemos jogadores desse tipo o Roswell, que foi à final de Wimbledon aos 40 anos, tipo o Pancho Gonzalez, que também jogou muito tênis até os 40 anos de idade. Mas o Federer está levando isso tudo a um outro nível dentro daquele tênis maravilhoso que ele sempre jogou. Mas ele é um jogador que não progrediu tanto. Ele se acomodou dentro da beleza dele, sabe? Ele olhava no espelho e falava: espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Entendeu? E ele
Ele se acomodou a que a resposta era não. Não tinha ninguém mais bonito do que ele. Apesar do Nadal estar ali atrás no cangote dele, falando barbaridades no ouvido dele, fazendo dele um belo freguês. Ele continua sendo, e por muitos méritos, o jogador mais querido do circuito. Eu sou um fã, adoro ver jogo de tênis dele, adoro. Ele é tudo de bom numa quadra de tênis. Mas ele tem aí uns 2 tenistas que maltrataram, fizeram. Ele vai ter que contratar um psicólogo depois que ele acabar a carreira dele, porque o Nadal e o Djokovic maltrataram bastante a cabeça dele, sabe? Até o fato de ele estar aí colocando a cara a bater aos quase 40 anos tem a ver com isso. Mas ele, voltando ao Australian Open, esses 2 jogos que você mencionou, que ele, sabe, eram 2 jogos que ele poderia ter administrado melhor. E se ele tivesse administrado melhor, que nunca foi o forte dele na carreira toda, ele talvez tivesse sobrevivido até para ganhar o torneio. Ele já perdeu mais de um torneio, esse foi só mais um, por conta de não administrar bem os jogos dele, sabe? Deixar um jogo ir para o 5º set, que não podia ser decidido em 3 ou 4, ficar menos horas em quadras, algo que ele ainda lembra de fazer no começo do torneio. Você vê no começo do torneio, ele e o Nadal. O Djokovic eu não vejo tanto essa preocupação, mas o Nadal entra lá e faz assim, 3 setinhos, rapidinho, eu quero estar fora daqui. O Federer também tem essa preocupação, só que quando ele começa a ser incomodado, ele hoje é incomodado mentalmente de uma maneira que ele não era incomodado antes, sabe? Ele já, eu acho, sei lá, aí eu estou adivinhando. Antes, as outras coisas eu estou dizendo com segurança. Eu adivinho que ele talvez hoje não tendo a mesma confiança no físico dele, ele comece a ficar um pouco ansioso e não deixar a coisa entrar nas 3, 4 horas de jogo em quadra. Porque 4 horas de jogo em quadra, em 2 dias, é difícil recuperar. É difícil para um cara de 25 anos. Para um cara de 40, fica difícil. Para um cara que teve 7, 8 match points atrás, e uma coisa para quem não joga tênis, você cansa muito mais quando você está sob estresse. Porque uma coisa é você correr ali, tudo bem. Mas quando você está correndo e tem aquele maltrato emocional, match point, está tudo difícil, cansa muito mais. Então ele mesmo entra nesses pântanos que ele gosta de vez em quando de frequentar e ele deixa escapar essas oportunidades, porque ele não está ficando mais novo. A pergunta tinha mais alguma coisa. Você falou de outros jogos também? Isso, acho que foram vários jogos difíceis, mas eu te perguntei do Thiem especificamente. Thiem, esse é um cara para quem a gente tira o chapéu. Tem vários caras aí, né? Todos esses aí você tem que tirar o chapéu. O Thiem faz parte da turma do Nadal. É o cara que tem um bom talento. Eu lembro que nós dois já tivemos essa conversa lá no Rio de Janeiro, na arquibancada, lá quando o Thiem estava começando, e você falou, a esquerda dele. Eu falei, a esquerda dele é um problema. Ele tem uma tremenda direita, mas a esquerda dele é um problema. Ele conseguiu até acertar um pouco a esquerda dele, mas se você prestar atenção nos jogos ainda, os tenistas mais malacos, eles cumprimentam a esquerda dele no primeiro ponto e não largam dela até o final, sabe? Até porque a direita dele é um pesadelo. Ele melhorou muito, hoje ele vai para a bola e quando ele está confiante, a esquerda dele é aqui em cima. Conforme o jogo fica mais tenso, aí ele para de dar aquelas patadas na paralela, ele para de ser mais agressivo, de entrar na quadra, daquelas escordonas cruzadas também, ele começa a voltar para o slicezinho. Quem viu o backhand dele contra o Nadal e compara com o backhand dele contra o Djokovic, vê exatamente o que você está falando. É aquele negócio que também quem joga tênis sabe. Esses grilinhos que você tem na cabeça, que começaram quando você tinha 13, 14 anos de idade, esse golpe aqui não é tão bom quanto aquele lá, eles te acompanham a vida inteira, sabe? A vida inteira, é um martírio se ver livre disso. E ele, sob estresse, final, Percy já é sob estresse, ele dá aquelas miadinhas na esquerda, ele vai do bolão da esquerda para o slicezinho,
Aonde o Djoko, se você prestar atenção, o Djoko mudou. O que ele mudou? O Djoko chegava a certas horas e queria apurar o negócio. Ele queria ir para... o meu é tão grande quanto o seu, fica olhando aqui. Vou jogar de igual com você. A hora que ele viu que não estava funcionando muito isso, o Djoko começou a botar mais bola em quadra, não cometer o erro de jeito algum e fazer aquele garoto bater mais reveses, mais esquerdas. Porque antes ele estava no jogo franco e o rapaz estava, bom, é porrada, então eu solto porrada. A hora que ele começou a entrar mais em um maior número de golpes por ponto, a esquerda dele começou a miar, vai fazer o quê, né? Depois ele miou, ele sabe disso, é normal, foi a primeira final dele, mas não vamos falar da final dele, onde que ele miou, porque não faz jus ao torneio que ele teve. Eu acho que, eu tinha minhas dúvidas anteriormente, nós dois vimos ele jogar. Ele tinha quantos anos ali, você acha, no Brasil Open? 22. Eu acho que é até menos. Ele tem 26 agora. 22. Eu lembro de ter visto ele jogar com os 18, 19 em Roland Garros já. E ele ia até o corredor da esquerda para bater e proteger a esquerda dele. Batia tudo direita. E devolvendo 4 metros atrás da linha. Ele jogava lá atrás para ter tempo até de fugir da esquerda, e esse era o jogo dele. Ele mudou o jogo dele, ele mudou através de muito trabalho. Eu lembro de ter lido um pouco aquele rapaz que hoje trabalha com ele a parte física, que eu me esqueci o nome dele, aquele alemão que está aí, ele foi fisioterapeuta da ATP, ele trabalhou uns 2 anos com a equipe brasileira de Copa Davis, o Alex. O Alex hoje está mais encarregado da parte de preparo físico dele, mas ele tinha um outro cara, um outro técnico antes desse chileno, que era um daqueles caras tipo Rocky, sabe? Ele tinha que carregar tora na floresta, era coisa meio heavy duty mesmo com ele. E isso mostra, o cara é um monstro determinado e que está totalmente casado com o trabalho. Para ele trabalhar não é um problema. Ele é um fruto de um trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta difícil então, Paulo. O Thiem perdeu 3 finais de Grand Slam. Perdeu 2 de Roland Garros para o Nadal e perdeu agora da Austrália para o Djokovic. Isso é um problema ou isso é uma motivação? É um problema. É um problema. Quem teve, se você lembrar, o Lendo teve o mesmo cenário. Eu não lembro quanto foi, umas 4, né? O Murray também teve isso. É difícil você cruzar essa primeira. E eu diria que é mais difícil hoje, porque tem do outro lado da quadra esses animais, tipo Djokovic ou tipo Nadal, caras que estão jogando muito tênis há muitos anos. E eles jogaram muitas finais. Eu li outro dia alguma coisa, faz assim, eu não sei, é um negocinho desses que recebe o WhatsApp, nos últimos 8, 10 anos, foram um ou outro que não era um desses 4 aí, sabe? Ninguém conseguia entrar dentro do clubinho deles, que é o clubinho de quem ganha Grand Slam. Eles estão muito bem acostumados. Estou falando de Djokovic, Nadal e Federer. É difícil arrancar uma final deles. Fora que o Thiem, até, por exemplo, ganhou de Djokovic em Roland Garros do ano passado, só que ele pega na final o Nadal. No dia seguinte, pega o rei do Saibro. Não é mole. E na Austrália, ao contrário, ele também ganha do Nadal, depois vence o Zverev, e aí pega o Djokovic, que é o rei da Austrália da quadradura. Então, é uma tarefa realmente... Ele ganhou ele enfrentou o cara que tinha ganho 7 aqui, e o outro que tinha ganho 11, 12. Sei lá qual que é o número do Nadal em Paris. 11, vai. Era 11 e virou 12. Pois é, uma coisa desse tipo. É uma tarefa hercúlea para ele, sabe? E ele não vai ficar um pouco mais fácil depois que ele ganhar a primeira. Como ele vai ganhar a primeira, é uma coisa a se ver. Mas, de novo, é um jogador que progrediu muito, porque antigamente eu diria, puta, esse cara vai ter dificuldades numa quadra mais rápida. Porque você mesmo mencionou, ele jogava lá atrás, ele gostava de fugir à esquerda, para isso ele precisava do espaço. Ele mudou, e aí uma coisa dominou, ele melhorou a esquerda, então ele não precisa fugir tanto, ele aceita uns golpes aqui, a direita dele continua uma direita belíssima de ataque, não só lá de trás, mas dali também.
Ele foi se tornando... Você vê que antes ele só dava aquele saque na vantagem, só sacava o American Twist e falava, vou te botar fora da quadra e vou fazer você correr. Agora ele consegue sacar bastante no meio também ali, melhorou bem esse saque dele, é um saque mais reto, não é tanto ele fez alto. Muito ace aberto. Muito ace aberto. Porque aí ele vai puxando o adversário para o meio e quando chega uma hora ele vai para o aberto novamente. Ele é um melhor jogador, simplesmente... Mas esse é de tirar o chapéu. E eu gosto muito da postura dele em quadra. Ele é um cara... Ele é um bom cara, vamos colocar assim, ele é um cara para se tirar o chapéu. Ele parece ser uma pessoa, não conheço ele, parece ser uma pessoa íntegra, sabe? De bem com a vida, né? E eu gosto de como ele se comporta em quadra. Com ele mesmo, com os adversários, com o juiz, com o público. E a vida dele não é fácil a partir de certo momento. Ele tem que lutar muito para cada gol, para cada ponto. O pessoal fala muito que o Thiem já não é mais nova geração, vamos até admitir isso pela idade dele. Então só vamos recuar um pouquinho para a nova geração que se esperava um pouco mais na Austrália e, na minha opinião, frustrou, talvez exceção ao Zverev, né, que chega na sua primeira semifinal de Grand Slam. Mas Tsitsipas, o próprio Medvedev, para mim, decepcionado. Você está falando... Bom, eu deixaria o Thiem ainda, mas eu sei o que você quer dizer. São esses mais novinhos mesmo. Isso. O Zverev foi uma boa surpresa, porque o Zverev estava num esgoto total ano passado, primeiro semestre dele, até ele chegar naquele Laver Cup, o cara estava maus. Também ele foi dar o cano lá no manager dele, é isso que dá, entendeu? Então mexeu com a cabeça dele. Você está falando do Zverev. Zverev. E interessante que quando foi começar o Aberto da Austrália, eu vi uma declaração dele dizendo que ele estava num dos piores momentos dele. Mas, quem lembrar, vai lembrar que ele jogou muito bem o Masters. Sim. Depois que ele levou aquele saculejo do Federer lá no Laver Cup, para quem não viu, procura na internet, o Federer deu uns 2, 3 saculejos na cabeça dele, para ele parar de mimimi e jogar tênis. Ele conseguiu se encontrar. É um jogador perigoso, é mais um retriever, vamos dizer, um contra-atacador. Ele não é um cara que decide muito. Melhorou o saque dele, que ainda vai. O cara de 2 metros de altura não ficar fazendo buraco no chão é meio... contrassenso. Não é? E ele não é um sacador do tipo de fazer buraco no chão. Ele saca tão bem quanto eu num mau dia, vai. Mas ele deveria melhorar muito o saque dele. E ele não é um cara de ficar enchendo ninguém de porrada como o Thiem, por exemplo, ou mesmo como o Tsitsipas. Ele é um cara que gosta de mexer o adversário. É o estilo dele, muito bem. Eu acho que sempre vai ser um jogador perigoso. E que se ele ficar esperto e for assimilando coisas, como nós mencionamos que o Thiem fez, ele vai ser um jogador diferente daqui um ano, vai ser um jogador bem mais diferente daqui 2, e daqui uns 4 anos, que ele vai ter quantos anos daqui 4 a 26 anos? 25, 26 anos. Ele vai a idade do Thiem. Ele vai ser pode ser um tremendo de um jogador, um tremendo de um problema. Tsitsipas, pelo estilo, é quem eu mais gosto, pelo estilo. Mas ele é mascarado do que... E ele tem... Os pais dele são um problema. Eu acompanhei ele esse relacionando com a família, com a mãe, com o pai. Porra, eles falam cada ponto do jogo. Não pega na TV, mas a cada ponto do jogo está sua mãe lá na arquibancada. Cada ponto é o pai. Parece que eles combinam. Os primeiros 10, 15 segundos é a mãe. Aí o pai, eu vi isso. O pai vira para trás, porque eles não sentam na mesma fileira. Eles sentam em fileiras separadas. Aí o pai vira para trás, manda a mãe calar a boca, aí vira para cá e... O cara vai ficar louco. O cara fica louco, sabe? O cara sai de casa para jogar tênis. Todo mundo quer o cara e fica a mãe e o pai enchendo o saco dele. E acabou o jogo, que ele perdeu esse jogo em Wimbledon. A mãe dele e a irmãzinha dele, que deve ter uns 10, 12 anos, agarrava no braço da mãe, falando para a mãe parar com aquilo. Então ele vai ter que passar por esse perrengue de resolver o assunto
familiar dele. Você viu aquele papelão que ele quase acertou uma raquetada no pai lá? Ele deve ter se reprimido a última, assim, para não dar na cabeça do pai, entendeu? Ele fala, o que esse cara está fazendo dentro da quadra, meu Deus do céu? Daqui a pouco ele vai ficar do meu lado falando, entendeu? Eu já estava do lado dele. Mas isso aí é um problema. Você quer crescer e tem alguém no mimimi na sua cabeça. Ele tem um tênis que, pô, se ele acerta aquilo lá, vai ser uma delícia de assistir. O cara tem 1 metro, quase 2 metros de altura também, tremendo um porte físico, uma esquerda maravilhosa, tem uma direita tem que atitude, né? Ele é um cara bom, ele sabe volear, ele é um dos caras. Outro dia eu estava treinando com o Luiz Mata e a gente faz algumas brincadeiras na quadra. Eu lembro que o Mata não era um voleador, mas ele era um cara que não queria que nenhuma bola passasse por ele. A envergadura dele na rede era o melhor golpe dele na rede, porque o cara mandava a bola quase na linha e ele ia buscar. Os caras hoje, a bola passa a meio metro, os caras não vão. E quando o jogo fica mais tenso, a bola quase bate neles e eles não põem a raquete, sabe? O Tsitsipas já não, ele já tem esse faro para ir atrás da bola, para volear. Eu acredito que se não cortarem as asinhas dele, ele vai cada vez mais procurar rede e acho que isso vai se tornar um diferencial na carreira dele. São ótimos jogadores com estilos bem contrastantes, mas o Tsitsipas ainda é aquilo. Ele ganha um Masters, né, no final do ano e perde numa primeira rodada em Wimbledon, perde numa primeira rodada na Austrália. Ele é um cara que ainda não... Aí ele vai lá, porque quando você lê os twitters dele, ele pensa que ele é o herdeiro de Platão, sabe, o Aristóteles. Ele acha que ele é filósofo. Ele está nessa daí, aí joga o cabelinho para o outro lado e bola para frente. É grego, né? Sim. Então... Mas, afinal das contas, você acredita na nova geração? Ela sim, vai desbancar sim. o Big Three ou vai ter que esperar esses caras pararem, Paulo? Pô, mas os caras não param, meu. Se eles vão ter que parar, precisa ver, o Federer com 40 anos de idade, não fala, acabou de... Eu vi a declaração dele, eu não tenho nenhum plano de parar. Também você pensa, mais de 100 milhões de dólares por ano, você pararia? Não. Mesmo que ele vai lá, faz aquelas coisas que ele faz, mas ele ainda faz uns tremendos dos jogos. Aí ele chega no final do ano, a Mirka chama ele e fala assim, estava olhando o balancete aqui, 100 milhões de dólares, malandro. Você tem alguma coisa melhor para fazer? Fora o tratamento hiper, super VIP durante o ano inteiro. Aí, né, falou, não, Mirka, ok. Então, ele vai estar aí, ele vai incomodar. Num dia bom, ele ganha de qualquer um desses caras aí ainda. Ganha, você botar na mesma quadra, qualquer dia que ele estiver bem, ele pode encher qualquer um desses caras de volta, não vai parar. Os caras vão ter que melhorar, é que corre contra, sabe? Nós estamos falando do Federer, ele tem 20 anos de carreira. Sabe, antes falava assim, pô, o cara tem a experiência, que se fosse olhar, o cara tinha 26 anos. O cara tinha 26 anos de idade, ela falava assim, ele é cheio de experiência, tá? Acho com muita experiência, ele ganha jogo com toda a experiência dele. O cara tem 40 anos, quase. O outro tem 35. Imagine, avalie a experiência desses caras. Então, o trabalho dessa molecada, esses que você está falando, ficou mais difícil ainda. Muito mais difícil. Sabe o que a gente tem que fazer? Eu, pelo menos na minha cabeça, em vez de ficar avaliando se eles vão ou não vão, o que eu fico imaginando é assim, como é bom assistir tênis agora, não? Porra, a gente tem esses caras, os coroas aí que estão jogando, os tremendo tênis, tremenda experiência, a molecada vindo aí e tem esse conflito entre eles, tem o conflito jovem com jovem, jovem com velho, velho com velho. Eu estou achando uma maravilha essa época do tênis. Tenho medo da época futura. Paulo, para a gente encerrar, nós falamos bastante do masculino, que não houve essa renovação, pelo menos agora no comecinho do ano, com o título de Djokovic. Em compensação, o feminino continua produzindo cada dia uma nova campeã de Grand Slam. Está aí a Sofia Kenin, acaba de ganhar a Australia Open, 21 anos, se superou grandes, venceu o número 1 do mundo dentro de casa, né? Já é um resultado extraordinário. Como é que você vê o circuito feminino? Essa Kenin, afinal das contas, também é uma menina marrenta, né? Filha de russo. Então vamos começar com essa menina. Eu não tinha visto ela jogar antes. Bom,
O tênis dela, por favor, vocês que estão ouvindo, ouça tudo antes de desligar. O tênis dela é mais feio do que xingar a mãe, entendeu? É feio. E ela tem uma série de coisas. Você já viu quando ela vai sacar? Que ela olha para baixo, parece um pouco sareta quando ela receber saque, olhava para baixo. O cara está do outro lado, saque, ele está olhando para a Raquel. Ela olha para baixo e aí joga a bola para cima, enquanto o olhar dela está lá para baixo. Mas tudo bem. Saca bem, ela erra muito pouco o primeiro saque, apesar de jogar a bola alta. A direita dela é feia que é um quiabo, entendeu? Boa esquerda. Mas eu vou te falar uma coisa. Por que essa mulher que estava ali, eu vi 2 jogos e meio dela. A maioria dos tenistas, eu incluo os homens aí, eles pegam os neurônios na cabeça e eles deixam no vestiário bem trancado dentro do armário. Eles não pensam zica. É tudo jogador por instinto, um jogador... Eu não vou dizer que é burrice, porque aí fica ofensivo, mas vamos colocar assim, essa menina pensa. Você vê que ela pensa o jogo inteiro, meu. Todas as jogadas dela, ela está pensando, e não é que são, porque você, como técnico, você pode ensinar a armar jogadas para o cara, entendeu? Ó, vamos armar a jogada A, B, C, 29, tudo. O cara arma jogadas e ele progride dentro desse livrinho que ele treina no treino. Ela não, ela tem a estratégia dela totalmente, mas a tática você tem que fazer na hora, e não tem técnico que possa ensinar. A tática você tem 1/100º de segundo para decidir ali, quando você manda a bola para lá, você vê em que lugar da quadra a sua adversária está batendo, como que ela chegou na quadra, ela chegou bem ou mal, ela vai conseguir fazer o que com essa bola? Tudo isso o seu computador tem que analisar e falar. Então, consequentemente, se ela tiver sucesso no que ela está querendo, eu vou para isso. Se ela não tiver sucesso, talvez eu vá para isso, ou talvez mude. Ela é uma maquininha de pensar. Ela é jogar assim, xadrez, né? Jogar 2 lances antes. Ela é legal de assistir. 2 lances antes, né? Porque você fala assim, ela pensa ali na hora. Eu vi o jogo dela com uma menina. Quem que era? Talvez fosse a semifinal. Com quem que ela jogou a semifinal? Uma menina fortinha, meio pesadinha. Estou dizendo gordinha. Mas bem já lá, quartas ou semis, tá? A menina é uma porta. A menina tem 5 vezes mais jogo de tênis do que ela. 5 vezes mais tênis. Mas a menina é uma porta, meu. Eu juro por Deus, aquela é uma porta mesmo. E ela deu um nó na menina. Ela ganhou, se não me engano, foi 7-5, 7-6 ou 7-5, 7-5. Ela... Foi 7-5, 7-6. Foi isso? Isso. E eu falei, porra, que legal ver essa menina. Apesar do tênis dela não ser vistoso, a menina que pensa. Então eu tiro meu chapéu por essa coisa. É legal de ver ela jogar. Tênis feminino, eu também li alguma coisa que os últimos 8 foram 8 vencedores diferentes. Então você pode falar de o lado positivo, e eu gostei do seu lado positivo. Pô, o tênis feminino está produzindo várias... De um lado, isso é totalmente verdade, e do outro lado, desde que a Serena se afastou, que ela não consegue mais se impor como ela se impunha antes, ou a Sharapova, essas meninas mais velhas que estão aí, elas não conseguem mais se impor. Ao contrário dos meninos. Você vê ao contrário dos meninos. As meninas novas estão conseguindo fazer aquilo que você cobra dos caras. Por quê? Porque eu acho que esses meninos, os 3, 4, o Murray, né? O Murray sempre correu atrás e tem culpa no cartório porque ele está pagando o preço de algo que ele fez. Os meninos são mais profissionais. Se prepararam melhor para o momento, para se estender, mais do que Sharapova ou de Serena ou Venus, essas meninas que também têm um sucesso. Então, eu vejo o tênis feminino num modelo diferente do masculino, que é ótimo você ter essa variedade, sabe? De repente você está assistindo jogos de uma menina que você nem conhece direito, como foi o caso dessa daí que eu te mencionei. Eu acho ótimo que exista isso. O tênis feminino hoje, convenhamos, eu estou assistindo Grand Slam há 50 anos. Então, o tênis feminino hoje dá fácil para assistir. São tremendos jogos, as meninas são muito mais profissionais, muito mais bem preparadas
tem jogos A velocidade vistosos. do jogo aumentou bastante. A velocidade do jogo delas, elas se preparam muito melhor. Tem muito dinheiro envolvido no tênis, né? Dá para o cara já chegar para um papai ou para a mamãe e falar assim, eu vou jogar de tênis. O cara vai e fala assim, milhões, já vai ser jogador de tênis. Antigamente, você fala, vou ser jogador de tênis. Você tá louco, vai estudar, meu filho, deixa de ser vagabundo, entendeu? Então tem essas diferenças. De novo, eu ponho o tênis feminino nesse mesmo molde do masculino, que é muito bom de assistir jogo de tênis hoje. O masculino por coisas que nós já mencionamos, o feminino porque vem apresentando novos talentos. E o feminino sempre teve, historicamente, e até por ser o jogo feminino, ele assimila melhor novos talentos. As meninas sempre estouraram mais cedo, elas sempre jogaram bem, tipo o Hingis, que 16 anos de idade já estava ganhando Roland Garros, ganhou 3 dos 4 Grand Slam, não ganhou 4 porque bobeou. Ela poderia ter o Grand Slam, que ganhou os 4 no mesmo ano, aos 16 para 17 anos de idade. Isso que é totalmente inverossímil no masculino, vai. Então, o feminino acomoda isso. E aí nós estamos vendo essas 8 vencedoras de Grand Slam e nos últimos 8. Uma outra realidade também aplaudo totalmente. Paulo Creto, obrigado mais uma vez pela tua sabedoria na análise do tênis internacional. Sabedoria. Ficar de olho, sabedoria, não quis falar experiência, né? Porque a gente parece que nós estamos velhos. Obrigado mais uma vez, de olho aí no circuito, Rio Open daqui a pouco no Brasil, Indian Wells, Miami, nos Estados Unidos, esquentando a temporada. Um abraço para você, Zé Nilton, obrigado pela oportunidade e um abraço para todo o pessoal que acompanha o Tênis Brasil. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Nilton Dalcin.